Por que será que não existem pais narcisistas, mas mães narcisistas existem assim aos montes, hein? Machismo e misoginia. Sim, a resposta é bem simples, machismo e misoginia mesmo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe nem dentro da psiquiatria hegemônica uma categoria diagnóstica que diz que mulheres que são mães têm alguma disfunção cerebral que façam com que elas sejam abusivas, violentas, enfim, péssimas mães com os seus filhos. Esse tipo de interpretação, ele acontece a partir do transtorno de personalidade narcisista e que se disseminou no centro. Ela termina dizendo que o diagnóstico até existe, a questão não é essa, mas a questão é a criação de uma figura específica associada ao diagnóstico, que é a mãe. Essa é a grande questão, que se popularizou no senso comum e que de uma maneira muito delicada e complicada ficou incrustado em maneiras de se compreender relações que no popular a gente chamaria de tóxicas dentro da família. Oi, eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e essa é a Flávia, eu vou deixar o arroba dela na descrição. A figura da pessoa que é anormal é uma figura construída principalmente para um certo tipo de controle dos corpos. E isso Michel Foucault vai nos ajudar a entender no seu livro Os Anormais. Dentro de uma administração moderna de população, o que se tem é uma administração dos corpos, uma gestão dos corpos, que o Michel Foucault, de uma maneira muito mais profunda, vai falar que é uma biopolítica. Essa biopolítica, ela não só tenta corrigir, mas ela cria os alvos a serem corrigidos. O que eu quero dizer com isso, né? Dentro de uma biopolítica, você vai ter corpos ingovernáveis, você vai ter corpos indisciplinados, você vai ter corpos anormais. Esses corpos anormais tendem a não fazer parte de uma normalidade cotidiana que faz parte das instituições sociais que a gente vive e faz parte das ferramentas de controle que existem dentro do Estado. Então, vou dar um exemplo aqui, você vai ter uma criança que ela, por alguma patologia ou por algum transtorno, ela não é disciplinada dentro da escola. As possibilidades de se lidar com ela tem um limite. Passou desse limite, ela é rotulada como incorrigível, como aquela que vai, por consequência, passar de escola em escola sem nunca conseguir ficar em nenhuma, com um rótulo de incorrigível a partir do histórico de expulsões que ela teve no sistema escolar. De certa forma, o mesmo vale para o delinquente, que é aquele que está sempre frequentando a cadeia e está sempre com o rótulo das suas prisões anteriores, né? Está sempre com aquele rótulo de ex-presidiário, o que, inclusive, hoje em dia ainda dificulta a reinserção na sociedade. Há formas, evidentemente, de se tentar lidar com esses corpos desviantes, né? As disciplinas são maneiras de tentar individualmente lidar com esses corpos. Então a criança, por exemplo, que está na escola e não consegue ir bem, ela vai de castigo, ela recebe uma advertência, os pais são chamados na escola para que a família possa fazer essa correção, por exemplo, até que no fim, quando é incorrigível, é expulsa da escola, quando é considerado incorrigível. Mas você percebe que tem aqui uma coisa, tem um elemento aqui. É possível se construir corpos incorrigíveis. O corpo da mulher é um dos corpos supostamente incorrigíveis clássicos, assim como o corpo do negro, por exemplo. São corpos que existem justamente para que se aplique mecanismos de exclusão, para que os mecanismos de exclusão possam ser utilizados para uma normalização eterna da sociedade, para que cada um fique no seu lugar. Entende o que eu quero dizer aqui? E por que eu falei que é delicado essa questão no início do vídeo? É delicado porque geralmente esse tipo de figura da mãe narcisista aparece nas palavras de pessoas que de fato passaram por maus bocados e muitas vezes sem a intenção de dar uma estigmatizada na figura feminina. No entanto, isso não é uma questão de intenção, mas de reprodução do discurso. Individualmente, ninguém é responsável por isso. E assim, as pessoas passam por suas dores, a vida é assim, e elas vão falar sobre isso, enfim, é assim.
Só que é necessário que, assim como a Flávia, a gente consiga dar um passo atrás e olhar para isso enquanto discurso, olhar para a maneira como é construída uma figura específica de uma mulher que é incorrigível e que classicamente sempre foi considerada como aquela que precisa de aplicação de processos disciplinares para ter o seu corpo finalmente corrigido. Tudo bem?